O livro Além da Fé, a Vida de Irmã Dulce, biografia escrita pelo jornalista e escritor Valber Carvalho, que homenageia o legado de Santa Dulce dos Pobres, ganhou mais uma edição, agora com o título A Última Porta, a Vida de Irmã Dulce, parte 2. A nova obra tem como foco o período entre 1953 e 1992 e vai ser lançada na próxima terça-feira, dia 12 agora, a partir das 4 horas da tarde, no Shopping Barra, em Salvador. O jornalista e escritor Valber Carvalho está aqui conosco, chegou com a alma lavada depois da permanência, da garantia de permanência do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Valber. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto Marques. Bom dia, essa grande audiência da Tarde FM. Eu estou muito feliz por milhões de motivos, inclusive porque as obras sociais de Irmã Dulce também apoiam o Esporte Clube Bahia, né? Então ontem foi um verdadeiro milagre, mas hoje a gente está aqui para falar de um grande milagre e eu vou reverenciar aqui esse programa, que é a primeira entrevista que nós estamos dando para o lançamento desse livro, que é uma obra biográfica, A Vida de Irmã Dulce. O primeiro livro chama-se Além da Fé, A Vida de Irmã Dulce, parte 1. Exato. Esse chama-se A Última Porta, A Vida de Irmã Dulce, parte 2. E como surpresa para vocês, um exemplar do livro chegou ontem para mim, eu vou abrir aqui pela primeira vez. Momento histórico aí, ó. Tá aí, chegando. Quer dizer que você mesmo... Olha aqui. Olha aqui, tá linda. Capa maravilhosa. A gente está com imagens, exato. Quem nos acompanha pelo YouTube está nos acompanhando. E essa foto aqui, que é uma foto gentilmente cedida pelo nosso querido Walter Pinheiro, que é nosso também grande homem lá da BI. E de todas as fotos que eu vi... Essa era da tribuna, por isso você está falando de Walter Pinheiro. A foto foi gentilmente cedida por Walter Pinheiro. É uma foto do acervo da tribuna. Infelizmente, ela não tem autoria, mas é uma foto que mostra o ato de caridade. Porque algumas pessoas vieram me dizer assim, Valber, um livro de biografia, ele não pode, ele deve ter o nome do entrevistado muito grande ou a foto da entrevistada. E eu falei o seguinte, olha... Quando um espírito chega nesse grau de magnificência, como a Irmã Dulce, já não é mais necessário o rosto, mas o ato da caridade, né? É impressão minha, mas o volume 2, a parte 2 da história, tá maior? Tá maior, né? Porque a primeira parte da obra biográfica foi uma coisa meio que arqueológica, vamos chamar assim. Era encontrar uma Irmã Dulce que tinha pouca gente conhecendo. Tipo assim... Tem vários fatos já anotados, mas eu tive que cavar para buscar outros fatos. Essa segunda parte de Irmã Dulce, quer dizer, que começa em 1953, ela tinha 39 anos e vai até a canonização, vai além da morte dela. Sim. A gente vai até a canonização. Esse período é muito reportado. Quer dizer, eu usei muito o Jornal à Tarde aqui, o arquivo de à tarde. Por exemplo, algumas vezes, quando a gente chegava a fazer pesquisa, o ano de 87, tinham 700 citações da Irmã Dulce, sendo que 400 delas a gente atribui a Jorge Calmon, Você colocava nos classificados, ajude Irmã Dulce, ajude Irmã Dulce. É verdade. Você recorreu também a pessoas que conviveram com a Irmã Dulce para esse volume 2? Sim, é importante a gente dizer para o público o seguinte... Já teve vários livros sobre Irmã Dulce e livros muito importantes. No ano da canonização saíram alguns. Isso. Né? O livro de Maria Rita, por exemplo, que é o primeiro, de 1983, é um livro importantíssimo porque é uma citação direta de Irmã Dulce para ela. Então, Irmã Dulce foi quem ditou as histórias para ela. Irmã Dulce tinha um probleminha, vamos chamar assim, entre aspas. Ela não tinha muita mensuração do tempo. Porque a caridade para ela era algo tão natural que ela não guardava assim, no ano tal eu ajudei Jefferson, no ano tal eu dei guarida a Ernesto. Não, aquilo ficava na mente dela sem referência cronológica. Então, o que aconteceu? Esse universo que eu fui buscar é como se eu dissesse para mim mesmo, olha, para você entender Irmã Dulce, você precisa ouvir pessoas. Então eu vi 600 pessoas, de José Sarney
ao mais pobre vendedor de carvão lá de Itapaji. E o que você perguntava para essas pessoas? Primeira coisa eu não filmei, porque eu já fiz documentário há muito tempo, eu sei que às vezes a câmera, ela inibe a pessoa, eu tenho um gravador. Então, simplesmente a gente ia, não sei exatamente o que é que eu perguntava, dependendo do caso, mas sempre alguém tinha uma história para contar de Irmã Dulce, isso que é importante. Então, o grande doador, como o Ângelo Calmon de Sá, que é a empresa dele patrocina esse livro, Aratu Seguros, um Norberto Odebrecht, um homem rico, ele tem uma visão. A pessoa muito pobre tem outra visão. Então, eu cheguei à conclusão que ela dividiu a sociedade entre aqueles que podem ajudar e aqueles que devem ser ajudados, né? E se tem duas coisas assim que eu acho que o baiano precisa entender, conhecer a história de Irmã Dulce, é porque eu, quando comecei essa pesquisa, há 10 anos, em julho de 2013, eu achava que Irmã Dulce veio aqui para o nosso planeta para ajudar, simplesmente. E a pesquisa me fez entender que ela veio também e muito para ensinar a gente a ajudar. Então me perguntaram, esse é um livro de autoajuda? Eu digo, não, é de alterajuda. Ensina você a ajudar outras pessoas. Maravilha. Ela adorava isso, ela queria, só concluindo, ela queria a roda da solidariedade crescesse. Você falou de 2013, eu queria só dar um dado aqui de bastidores de como é que isso tudo começou. O Valber, a Assembleia Legislativa tem uma série muito interessante chamada Gente da Bahia, que o pessoal da comunicação contrata eventualmente jornalistas ou não jornalistas para escrever sobre personagens importantes. Uhum. Tem desde celebridades como Milton Santos, tem a Mulher de Roxo, que era um personagem de rua do centro de Salvador. Que Irmã Dulce acolheu. Que Irmã Dulce também acolheu. E Valber começou a fazer uma pesquisa para esse livro, que é um livro pequeno, 200 páginas, normalmente os exemplares dessa coleção. Quando ele começa a mexer com a Irmã Dulce, que era uma figura muito conhecida de todos nós que já fazíamos reportagens desde a década de 80, pelo menos, e os mais velhos também, aí o cara mergulhou. Mas eu estou falando isso porque a gente convive muito lá na Bahia, a gente deixou de contar com o Valber, porque ele desapareceu de tudo, a gente não contava com ele para mais nada. Estava mergulhado na pesquisa. Os últimos anos da vida desse cara foram todos dedicados a essa pesquisa, e ele, quem conhece Valber Carvalho, sabe que ele é um chato. CDF. Um chato no sentido de ser um cara meticuloso, detalhista. Quando ele está dizendo que pesquisou em jornais, aqui no SEDOC da tarde tudo certo, tudo muito organizado e acessível. Mas ele ia para os lugares que tem jornais que não circulam mais, jornais muito antigos, e fez uma pesquisa ultra meticulosa. E ele fez um paiol aí de informação que não somente sobre Irmã Dulce, ele tem material para mais alguns livros ainda, vamos ver o que ele vai fazer. Mas dá uns números aqui, Valber, quantos documentos, quantas entrevistas, que ele tem tudo isso na ponta da língua, para a gente ter uma ideia da dimensão do esforço de pesquisa que foi feito. Olha, eu tenho que agradecer também muito ao Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, nesse segundo livro. No primeiro livro eu incluo a Biblioteca Central, mas nesse segundo livro eu concentrei muito lá. E também à tarde eu fiquei um mês aqui dentro de à tarde, há algum tempo atrás. A gente leu 13 mil documentos. Caramba! E entrevistamos 600 pessoas. Então eu fazia cruzamento de dados com entrevistas. E a sensação que eu tive com o passar do tempo, dessa constatação de Ernesto, é que eu desisti da Assembleia Legislativa, eles me deram 3 meses ou 4, falei, não, isso é coisa de anos. Só que eu pensei que ia ser 1 ano, depois 2, depois 3. Então, no primeiro ano eu tinha 17 entrevistas, no segundo eu tinha 120, no terceiro eu já estava em 250, mas era assim, era uma sequência de coisas, e eu fui entendendo aquilo como uma missão. Quer dizer, nem você mesmo tinha a real percepção no início da pesquisa de que a coisa ia crescer tanto. Não. É como se fosse, você pegou um barco e você achou que o rio tinha determinada largura e você foi chegando e o rio foi alargando e eu me vi na responsabilidade de dividir isso em categorias. Eu dividi os entrevistados em funcionários, os filhos. Irmã Dulce criou mais de 1000 meninos, né? E ela buscava essas pessoas na rua, mendigos. Eu tenho a dizer assim, para os baianos, o seguinte: o baiano precisa conhecer Irmã Dulce. O baiano precisa conhecer, sabe por quê, gente? Eu vou dizer para vocês, eu não conheço, até hoje, tudo que eu já li, nenhuma santa da igreja
que consiga agregar todas as religiões em torno dela. Então, como eu falo nas lives assim, para falar de Irmã Dulce, temos que falar de Jesus. Jesus é o guia de toda a trajetória dela. Então, o tempo todo ela diz, eu não sou nada, eu sou apenas um instrumento na mão de Deus. Então, Jesus dizia tá lá nos evangelhos, né, de Jesus, que você tem que cuidar do outro. E muitas vezes Irmã Dulce chegava atrasada na congregação, na hora da oração, da reza, e perguntava, por que a senhora chegou atrasada? Ela dizia, porque eu estava cuidando de um pobre ali na sarjeta. Então, ela fez das sarjetas a igreja dela. Então, ela fez das ruas o grande motivo da existência dela. Então, se você olhar para a composição da Bahia, como é que Mãe Menininha era apaixonada por Irmã Dulce? Você chegou a conhecê-la, Valber? Sim, entrevistei, tem foto que eu fiz dela aqui, eu como repórter da TV Educativa. De Irmã Dulce. De Irmã Dulce, eu comprei uma máquina, andava com a máquina dentro da mochila esperando o dia que eu fosse entrevistar ela, por coincidência. E essa foto, assim, bem feinha, porque eu estava aprendendo a fotografar, e eu perguntei no meio de uma entrevista, irmã, eu posso lhe entrevistar? Ou posso lhe fotografar? E ela parecia um soldadinho, assim, imediatamente ela se perfilou, fez, pode? E eu disse, meu Deus, eu não sei dar foco direito na câmera. Naquela época tinha que dar foco, né? E aí fiz a foto, mas assim, Divaldo Franco fala aqui no livro que, na opinião dele, Irmã Dulce é a maior alma gestada no seio da Igreja Católica em séculos. Olha o que é que ele disse, gente. E aí eu tenho uma história linda que eu ouvi da filha de Mãe Menininha, de Mãe Carmen, que eu ouvi pessoas de todas as religiões, e o Jaime Sodré também falava sobre isso, que as pessoas, o telefone tocava lá, e aí ia uma assistente de Irmã Dulce atender e dizia assim, Irmã Dulce é Mãe Menininha. Aí ela ia para o telefone já da maneira dela direta. Quantas são, minha filha? Aí ela já sabia que era mãe de santo que Mãe Menininha ia mandar. Aí do outro lado da linha disseram, são 5. Ela dizia, você tem transporte próprio ou quer que a gente mande buscar? Aí dizia, não, temos o transporte. As mães de santo chegavam lá com os colares, se tiravam os colares para o atendimento, colocavam no armário, eram atendidas e no dia que recebiam alta, recebiam seus colares todos de volta. Então, essa mulher, muito à frente do tempo, essa missionária que veio nos ensinar o que é o amor ao próximo, ela é um patrimônio da Bahia e a gente tem que conhecer mais. Então, eu me sinto assim na missão, o livro está aqui na minha mão, A Última Porta, e a gente lança nessa terça-feira no Shopping Barra, das 4 da tarde às 10 da noite, mas eu digo para vocês o seguinte, a missão é fazer essa mensagem chegar até vocês. Você tem um acervo fotográfico fantástico também nessa obra, são, né? 200 fotografias. 200 fotos. Olha, gente, a gente essa tem... aqui do Voltaire, você falou que está aí no livro. O Roberto Alban colocou essa foto de Voltaire Fraga na exposição dele, que começa dia 13. Segurando um bebezinho. Um bebezinho, e a gente estava com dificuldade com essa foto, mas coisa de Irmã Dulce, que se chama dulcismo, né? Dulcidências, é a coincidência de Irmã Dulce. E o Eric Lingerfeld, que fez o tratamento das fotos, ele disse, Val, eu vou mandar para a gráfica um lote de 60 fotos. Estão todas aprovadas, todas menos essa aqui, que não está com qualidade. Aí no dia seguinte, Roberto Alban, conversando com a minha mulher, disse, eu tenho uma foto aqui, o seu marido vai fazer está fazendo um livro sobre Irmã Dulce, eu tenho uma foto de Voltaire Fraga aqui que eu posso ceder, sem ninguém pedir. Quando eu olhei exatamente a foto que você... Era mesmo tema, mas só que muito melhor. Sim. O mesmo tema de Irmã Dulce com um bebê muito pequenininho nas mãos. Eu vou mostrar a foto para você. A foto tá aqui. Olha a foto que eu fiz de Irmã Dulce aqui. Certo? Vou mostrar a foto de Voltaire aqui no livro, gente. Olha, essa foto é de Newton Souza. Essa é uma foto belíssima. Muito linda. Um close de Irmã Dulce que vai estar nos banners lá no lançamento. E essa foto aqui é a de Voltaire Fraga, que está aqui no livro. Graças ao apoio de Roberto Alban, da galeria,
e da família de Walter Frade. A expressão dela e a condição é uma do coisa, bebê, parece uma foto gótica essa aqui. Olha aqui. Maravilhosa. Ela, Irmã Dulce, segurando Agora, um bebê. a gente tem foto de Irmã Dulce no Bonfim, que ninguém nunca viu. Irmã Dulce, e eu até... Na lavagem? Não, ela na colina. E... Eu sei que Irmã Dulce estava na lavagem também. Não. A gente não duvida nada de Irmã Dulce. Com certeza, mas o povo na lavagem parava na frente do hospital, fazia reverência, e quando Irmã Dulce esteve hospitalizada, as pessoas passavam em silêncio. E as autoridades no desfile também iam lá fazer a reverência. Isso, mas veja o que significa. Na lavagem do Bonfim, todos sabendo que ela estava hospitalizada, e passavam em 50 silêncio. Metros antes, paravam-se os caminhões, os trios, e as pessoas passavam reverentemente, de cabeça baixa. Perguntar por um pequeno milagre. Olha ela e o Bonfim aqui, os dois maiores ícones do cristianismo na Bahia, olha isso. Linda foto. Olha aqui. Também. Maravilhosa. Nosso Senhor do Bonfim. Ao pé da colina. Ao pé da colina sagrada. Irmã Dulce fez um pequeno milagre. Quem conheceu o Valber Carvalho na juventude, né? Fomos contemporâneos de faculdade, dos velhos tempos de reportagem de TV, sabe que Valber mudou muito. O que é que Irmã Dulce mudou aí a sua na minha vida? Primeiro é que eu acho que a gente às vezes desperdiça a nossa existência, né? A gente precisa ter um propósito. Então eu acho que esse livro me trouxe um propósito. Uma das coisas, muita gente talvez não entenda a profundidade que eu vou dizer, é falar de Jesus sem vergonha de falar o nome Jesus, que é a coisa mais avançada que já existiu no planeta Terra, uma proposta que há 2000 anos e a gente não conseguiu entender ainda. Se todos tivessem seguido essa proposta de amar o semelhante, não haveria mais guerra. Então, Irmã Dulce, eu sempre falo esse termo aqui, é um remake. Imagine que as novas gerações, eu que assisti, Jefferson, Ernesto, que assistimos 7 Homens e um Destino, com os atores da época, Charles Bronson e o Brian. Aí, quando a nova geração já assiste com Denzel Washington. Então, de tempos em tempos, a providência divina manda um ser de alta magnitude e magnificência para reviver, e a Bahia é um lugar muito pobre, para fazer das ruas da Bahia a Galileia novamente. Então, eu sempre falo isso nas lives, nas entrevistas. Irmã Dulce, por que não nasceu no Ceará? Por que não nasceu em São Paulo? Por que nasceu na Bahia? Por merecimento ou por necessidade? Então, se nós olharmos para a cidade, as duas cidades que tiveram mais escravos foi Salvador e Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro era a capital federal, tinha dinheiro. E nós empobrecemos muito no século XX. Então, por que empobrecemos? Porque Salvador era o depositário de todas as pessoas que vinham da seca. Então, se você olhar a configuração das ferrovias... Gente, minha voz está ruim porque ontem eu gritei por causa do Bahia, hein? A gente compreende. Se vocês olharem a configuração do mapa ferroviário, gente que estava na seca lá no Piauí era desaguada em Salvador. E eu conto isso aqui no livro. Tinha um trem chamado Trem Azul, que ele saía daqui 2 ou 3 vezes por semana em direção a Monte Azul, lá em Minas Gerais. E de lá havia uma baldeação para a central do Brasil e para chegar em São Paulo, para os cafezais de São Paulo e Paraná. Então, essas pessoas ficavam aqui na Bahia durante alguns dias, esperando o trem que era sempre superlotado, que era chamado o Trem Pau de Arara. Então, essas pessoas vinham do Nordeste, muitas sem dinheiro, outras doentes, aí encontravam o clima de Salvador e diziam, opa, aqui o clima não mata ninguém, e iam ficando. Então a cidade foi absorvendo uma quantidade gigantesca de imigrantes sem qualquer qualificação. Gente sem dinheiro, sem nada. Esses pais desesperançados, muitos deles, cujos filhos eles não podiam criar, os filhos foram para a rua e se tornaram os capitães de areia. A Irmã Dulce começa um trabalho com doentes, depois ela cria um albergue para receber pelo menos por uma noite, essas pessoas dar café e dormida, e as pessoas voltavam para a estação. Por isso, o primeiro estabelecimento delas, depois do galinheiro, é o Albergue Santo Antônio. E depois ela vai para as ruas buscar essas crianças. E faz
que ela chamava de... Olha, para ela atrair meninos de rua, pivetes, naquela época chamava Capitã de Areia, a única maneira de atrair, com a reportagem de à tarde, que diz assim: Irmã Dulce criou o seu refúgio. Ela pegou a manchete de à tarde e disse: vamos para onde? O menino disse: a senhora vai levar a gente para onde? Vou levar para o refúgio. Refúgio é lugar de bandido se esconder, né? Vamos para o refúgio. Aí o menino disse assim: a senhora vai prender a gente lá? Não vou prender ninguém. O que é que a gente vai ter lá? Olha, vocês vão ter banho, vão ter uma cama quentinha, comida e vão aprender o Pai Nosso. E no outro dia? Aí no outro dia a porta está aberta, pode ir. Aí os críticos de Irmã Dulce diziam: a senhora está enxugando gelo, esse menino volta para a rua, vai delinquir de novo. Aí ela dizia: meu filho, eu passo por eles na rua, convido de novo, como se nunca tivesse convidado, atraio eles de novo e o amor vai vencer. E ela dizia: o amor vence tudo. Então, muitos desses meninos fugiu a primeira vez, iam embora, passavam um tempo, a maioria ia ficando. E ela aí, inspirada por Norberto Odebrecht, diz para ela: irmã, a senhora tem que dar uma ocupação para esses meninos. Aí, essa foto, deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu adquiri aqui no Jornal da Tarde, é uma foto que ela faz um contrato com uma fábrica de papelão que tinha ali em Amaralina, não sei onde hoje tem o McDonald's ali, tinha aquela chaminé. Tem uma chaminé de barro ali, era uma fábrica de papelão. Ela faz um convênio com aquele homem ali e ela talvez tenha sido a primeira em Salvador, local de coleta de papelão e papel reciclado. E os meninos de rua passam a fazer a coleta e enfardar esse material, e eles também tinham que estudar. Então começa essa coisa da educação pelo trabalho. Olha aqui uma foto, um menino na prensa. Eu vou ler só a legenda rapidinho. No terreno ocupado pela missionária, em frente ao círculo operário e ao convento, os filhos da freira exibem os utensílios que fabricavam a partir da reciclagem. Irmã Dulce incentivava que eles fossem às mesmas ruas onde antes delinquiam para comercializarem o que haviam produzido, a fim de aprender o valor do trabalho honesto. Antes de saírem, lhes falava de Deus, da bondade e da importância de irem para o céu. A missionária se importava em fazer de pequenos vagabundos verdadeiros homens. Tá aí. Figura Irmã Dulce, essa figura tão especial, tão emblemática. E esse nome, A Última Porta, numa referência exatamente ao fato de ela ter sido a última porta para muita gente. Né? Ela falava essa frase para todo mundo. Ela dizia: nós somos a última porta e por isso ela não pode se fechar jamais. E dizia mais também: minhas filhas, todo mundo que chegava lá para trabalhar, ela dizia: é importante eu colocar isso para vocês. Vocês têm que aprender a dizer a palavra sim. Aqui não se diz a palavra não. Se fala não com muita facilidade. Vocês têm que aprender a dizer sim. Tudo se resolve. E a gente que é baiano, a gente tem que se orgulhar disso, sabe? Deus, a providência divina, mandou para cá uma alma extremamente iluminada, que iluminou a minha existência. Eu espero que ilumine a de vocês. E eu convido todos a irem para o Shopping Barra nessa terça-feira, dia 12. A partir das 4 horas da tarde. Das 4 às 10 vai ter piano lá, inclusive vai se tocar músicas que Irmã Dulce adorava, além de música clássica, vai ter Obrigado Senhor, de Roberto Carlos, que ajudou muito ela. Sim. Segura na mão de Deus também. A frase é: quando nenhum hospital quiser aceitar mais um paciente, nós aceitaremos. Esta é a última porta e por isso eu não posso fechá-la. Frase de Irmã Dulce. Linda. Valber, parabéns, muito legal, obra primorosa, estou vendo aqui pela capa, mas imagino no capricho, a riqueza do conteúdo todo. E vai vir um volume 3? Acho que não, porque a vida vai botar Proust no bolso. Olha, já escrevendo bastante, né? Esse livro tem 776 referências bibliográficas, a maior parte delas jornal. A gente tem que pensar o seguinte: é preciso construir e divulgar, né? Nesse momento agora, a minha missão passei tanto tempo, 10 anos trabalhando, lancei o primeiro livro, mas de nada adianta simplesmente as pessoas
olharem para o livro, bonito. Não, tem que ler. E a gente construiu o livro, eu que fiquei tanto tempo fazendo documentários, e as pessoas têm dificuldade de ler hoje em dia. Você prefere ver um filme do que ler um livro. Então eu pensei em fazer um livro-filme. Como é? Chama a Tarde Play. Repare. O livro-filme... dizendo aí, chama a Tarde Play. A Tarde Play, né? O livro-filme, Laís que fez um comentário aqui, bacana no estúdio. O livro-filme é o seguinte: as pessoas têm pouco tempo. Então, muitas vezes, eu não tenho tempo para ler, eu vou ler depois. Então, o livro foi construído em capítulos de 6 páginas. A cada 4 páginas tem uma foto. Então, é uma coisa muito visual. E 6 páginas. Se você quiser dormir, você diz, vou ler 6 páginas e depois eu durmo. Eu não gosto de capítulos longos, de 40 páginas, que às vezes o sono te pega e você não lembra onde foi que você dormiu. Então, 6 páginas e para. Se você gostar, lê 2 de 6. Pode ir um capítulozinho por dia, vai de boa. E a coisa que eu mais fiquei emocionado, honrado com o primeiro livro, o Além da Fé, que contou a primeira metade da vida dela, é que eu ouvi muitas pessoas me dizendo que a frase que acho que mais empolga um escritor. Olha, eu estava lendo num ritmo e chegou um determinado momento eu diminuí o ritmo da minha leitura porque eu não quero que o livro acabe. Fantástico. Isso é lindo de ouvir, cara. Eu digo, isso é a coisa mais bonita de ouvir. E quando é que sai o segundo? Eu digo, logo. Aí demorou 3 anos e agora o livro está aí. O livro é azul, gente. Vocês que estão simplesmente ouvindo, quem não está acessando a imagem agora. O livro é azul, eu resolvi fazer um livro azul em homenagem à Nossa Senhora. Nós estamos precisando muito de misericórdia, e Irmandulce é uma lição de misericórdia, é uma lição de solidariedade, e eu acho que, além de tudo, é uma lição para todos que nós temos poucos problemas. Porque muita gente acha que tem um problema gigantesco, mas se você lê a história de Irmandulce, e a história dela é também, tem muito do sobrenatural. Irmandulce muitas vezes foi desenganada às 3 da manhã e o médico chegava às 7 da manhã achando que ia assinar o testado de óbito. Quantas vezes a gente se preparou para cobrir o funeral de Irmandulce? Exatamente. Mas anos e anos e anos. Né? Exatamente, Ernesto. Agora veja o comentário do diretor médico Tassiano Campos, que é uma figura espetacular, que acompanhou Irmandulce desde 1971 e faleceu tem uns 4 ou 5 anos. Acompanhou o tempo inteiro. Ele disse, olha, às 3 da manhã ela estava com um nível de leucócitos, de glóbulos brancos, de alta infecção, que eu já temia que às 7 eu vinha dar um atestado de óbito. Atestado de óbito. E aí tive que dormir lá no conforto médico, lá dentro do hospital, porque não pude voltar para casa, peguei no sono. E geralmente os milagres são associados ao sono, né? Ou quando se dá o milagre, alguém tem um... Veja a história de Jesus, tem umas coisas dessa na Bíblia, assim, os discípulos pegam no sono, não sabem como, acordou esbaforido, correu para lá, eram 7h10, 7h15, não encontrou a Irmandulce no quarto, ficou mais temeroso ainda, chegou, ela estava lavando a escada. Imagine. Com a vassoura, uma botinha, usava uma bota de borracha. E aí, o depoimento que esse médico deu, que o doutor Almério Machado, que é o pneumologista, que no último ano de existência dela no hospital, foi para lá todos os dias, eles disseram para os jornais, Irmandulce desconcerta a medicina. Porque nós sabíamos que ela ia morrer, mas como ela não morreu e está aqui conversando? Então, o sobrenatural, e é isso que é muito importante. Tivemos uma nota no final de semana de Levi Vasconcelos, muito legal aqui na tarde. Levi sempre muito atencioso, eu sempre faço questão de mandar primeiras informações de Irmandulce para ele. E, geralmente, nós jornalistas nos detemos na parte mais política, nos fatos, mas a gente não pode esquecer o sobrenatural, porque Irmandulce e o Monsenhor Gaspar Sadoc falou isso para mim. Valber, eu cheguei às 11 horas da manhã, eu entrevistei ele já paraplégico, né? Muito bem-humorado, mas tetraplégico, já tinha feito a cirurgia da coluna, fui na casa dele, ele muito bem-humorado, com dificuldade de falar, mas rindo muito, disse, olha, cheguei às 10h30, 11 horas da manhã lá, e esse depoimento eu ouvi várias vezes, eu estou citando o Monsenhor Sadoc por ser uma autoridade da igreja, e ele disse, Irmandulce me falou, não temos nada para dar para os doentes meio-dia. E ele disse, irmã, e o que é que vai acontecer? Calma que Santo Antônio já está providenciando. Aí ele disse, meia hora depois chegou uma caminhonete que as rodas
a caminhonete estava baixa de tanto legume, tanta comida, adoro. Agora, existe o sobrenatural, existe também a participação da sociedade civil. Isso é muito interessante. Por exemplo, uma pessoa como Ângelo Calmon de Sá foi uma pessoa que ela ia todos os dias lá. Então, ele passou a ser, assim, o pronto-socorro. Tipo, já dá uma ajuda mensal. Hoje não tem dinheiro, ela bate lá. É um fato interessante. E outra pessoa que precisa a Bahia saber o quanto ele foi caridoso foi Paz Mendonça. E ele proibia que se dissesse isso. Raimundo Varela me deu entrevista nesse livro. Esse livro tem muitas personalidades da Bahia aqui falando, viu, Ernesto e Jefferson? Você está contando essas histórias aí, eu fico aqui, tô enlevado para ler o livro. Pronto, eu só não vou deixar esse exemplar aqui, porque só chegou um para mim ontem. Tranquilo, a gente vai foi uma amostra, mas os livros acabaram de chegar em Salvador. Eu estava vindo para cá. É uma delícia ficar ouvindo você contando essas histórias e... Poxa, ele já gosta. Ele já gosta de contar a história. Agora, só isso aqui. Paz Mendonça proibiu, Raimundo Varela que me falou isso. Ele disse, olha, eu vou dizer que o senhor está ajudando em Manduce. Se disser, eu tiro a propaganda do supermercado aqui do seu programa. Eu não sei se... pelo instinto da caridade, para mais pessoas não irem lá pedir também, né? Mas ele ajudou demais. E tem uma voluntária chamada Eunice Russo, ela me contou que ela foi no supermercado, tinha inaugurado o Hiper Paz Mendonça, que era o maior do Brasil, né? Na época, e ela viu muito desperdício de legumes. E ela propôs, olha que ideia, ela propôs, foi lá em Mamed, e disse, senhor Mamed, eu tenho um projeto. Um projeto para quê? Para aproveitar todos os legumes e frutos. Mas me diga, para quem é isso? Para Irmandúcia. Aí ele já mudou de fisionomia, né? Qual é a história? Vamos cortar todas as coisas amassadas. É o que Irmandúcia já fazia. Ela era chepeira da feira de água de meninos. Ela buscar restos, né? E disse assim, vamos tirar todas as coisas e a gente vai fazer sopa e outras coisas. Mamed topou. Então ele fez no centro de distribuição lá de Pirajá, fez uma sala e as pessoas, um grupo de pessoas cortava o que estava amassado e se enrolava a vácuo e ia para Irmandúcia. Isso cresceu, ajudando outras instituições, chegou a 88 toneladas de alimentos por mês. Então você imagina o que significa o gesto de solidariedade, como isso vai se ampliando. Deixa eu dizer aqui, porque junta Valber, que é um contador de história, com a Irmandúcia, que é um poço sem fim de histórias lindas para contar. Aí tem um ouvinte nosso aqui, o Wanderson Valente, tá dizendo, eu estou aqui dentro do carro, no estacionamento do prédio do trabalho, esperando a entrevista acabar para subir para o trabalho. Nós estamos atrasando o cara chegar no trabalho. Aliás, está todo mundo atrasado aqui já, mas a conversa tá boa, né? Demais, né? Se eu falar uma coisa para Wanderson, Wanderson, vai lá na terça-feira. Caso você não possa ir na terça, eu vou continuar no Shopping Barra, lá nós estamos no piso L4 Leste, onde tem o Madeiro. Então, caso você não possa, eu vou ficar do dia 13, após o lançamento, o dia seguinte ao lançamento, até o dia 24, autografando livros. Você chegar lá, você adquire o livro. Se quiser adquirir os dois, a gente também tem um box com toda a obra biográfica. Vai ser no Shopping Barra piso L4. L4 Leste. Eu falo o nome Madeiro, desculpe a propaganda, mas é como referência. E às vezes a pessoa chega no Natal, é um ir e vir de pessoas, e você onde é, eu estarei lá, vai ter os banners de Manduce, você identifica rapidamente, e a gente está lá não só para vender livros e autografar, mas para conversar um pouco também. E para tocar no coração das pessoas. Tocar no coração. Que certamente vai acontecer Isso também. Isso é a coisa mais linda, rapaz. Valber, parabéns, meu amigo. Satisfação conversar com você, uma alegria revê-lo. E que presentaço esse que você está deixando aí para nós, viu? Parabéns, que continue sendo iluminado. Por favor. Olha, essa é uma mensagem de Natal. Eu até conversei com o pessoal do Shopping Barra e disse o seguinte, talvez nós sejamos o único local do shopping onde está se falando do aniversariante. Então, Natal não é só compra, Natal não é só presente, não é só comer peru, se abraçar, não. Imagine se você fizesse uma festa de Natal, todo mundo fosse lá, bebesse, comesse, se abraçasse e ninguém lhe desse parabéns. As pessoas precisam parabenizar o aniversariante. Perfeito. E esse livro
é uma mensagem sobre Jesus, sobre ajudar o próximo, sobre ter fé em Deus. É um bom presente de Natal também. É um excelente presente de Natal, porque você não precisa saber o tamanho nem a cor, hein? Olha, um amigo seu da velha guarda, o Conde Saquá, tá lhe mandando um abraço aqui também. Manda um abraço. Você sabe quem é. Manda, meu irmão. Um grande abraço. Abraço para você também, Valber. Sucesso, meu querido. Agradeço o espaço, gente. Vocês são muito agradáveis. E vocês, ouvintes, já tem essas companhias diariamente aqui. Hoje eu cheguei aqui como convidado, muito feliz. E espero vocês lá. Shopping Barra, a partir do dia 12, lançamento. E de 13 a 24, a gente está lá também com vocês. E parabenizo a tarde por toda essa audiência e por essa qualidade, hein? Valeu, meu querido Valber Carvalho. Fez um milagre aqui hoje, sossegou Paulinho. Tá aí, ó. A Última Porta, Vida de Irmã Dulce, parte 2. Livro que vai estar sendo lançado na terça-feira, portanto, dia 12, lá no Shopping Barra. Valber Carvalho, o autor do livro, conversando conosco aqui. Uma satisfação, meu querido. Abraço forte para você. Até uma próxima. 8h10 agora.